pódio já foi formado, a bandeira quadriculada já balançou e o Acelera Aí começou. E a partir de agora, toda segunda-feira, pós-corrida, você tem um horário marcado comigo, Nicole Diniz, Cleverton Silva e João Vitor Reis. Aqui você confere todos os destaques do final de semana da Fórmula 1. Mas antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal do Metrópolis e nos acompanhar em todas as redes sociais. Agora sim, bora acelerar? Antes da gente começar, eu queria dar parabéns para quem decidiu dormir ao invés de assistir essa corrida, porque que corrida parada que a gente teve, hein? Você tomou a decisão certa, ficou em berço esplêndido, não perdeu nada. Mas quem assistiu os treinos talvez tenha tido algum entretenimento, né? Mínimo. Mínimo de entretenimento. E no finalzinho, porque, né, quando foi decidido ali a pole position. A classificação também teve... Nossa, o Verstappen é de outro planeta mesmo, né, velho? Como é que pode? Esse negócio da Mercedes, da McLaren dominar até o final e a última volta, ele mostrar quem ele é um negócio muito bizarro. É um negócio de, tipo, nunca podemos duvidar de Max Verstappen. O Alonso falou isso, né, que tem coisa que só o Verstappen vai conseguir fazer, e é isso aí mesmo. E ele fala isso sorrindo. É o bicampeão da Fórmula 1 falando do Tetra, que é mais novo que ele, e fala isso sorrindo. Então... Mas uma coisa também do Verstappen aqui, que eu queria pontuar, foi uma fala, na verdade, referente à McLaren, feita pelo Christian Horner, que eu sou obrigada a concordar, de tipo, essa ideia de não ter primeiro piloto dificulta tudo, porque eles não conseguem decidir ali quem vai ser o primeiro piloto, que nessa corrida o Piastri se mostrou mais rápido, né, que o Norris. E aí, na hora, ninguém conseguia competir com o Verstappen. Então, acaba dificultando muito essa falta de decisão de quem vai ser o primeiro piloto. Talvez, em algum momento, essa também seja a preocupação da Ferrari. Que agora, de fato, a Ferrari tem outras preocupações na frente. Mas, em algum momento, quando o carro estiver competitivo de fato, aí eles vão ter que pensar assim, é Leclerc ou é Hamilton? Você acha que tem que pensar? Você acha que eles têm alguma dúvida? Depende, porque é importante segurar o Monegato, né? Mas ele não vai sair. Será que não? Ele vai aceitar ser coadjuvante? Do Hamilton, eu acho que sim. A questão da McLaren é que são dois pilotos jovens. São dois pilotos que estão com um ego muito... Quer dizer, um mais inflado do que o outro, mas... E pra mim, o Piastri é muito melhor que o Lando Norris, tá? Eu também concordo. Até porque, pelo que ele fez nas categorias de base. Sim. Sensacional. E, assim, o Lando, a gente critica a personalidade dele, mas eu acho que ele melhorou do ano passado pra cá. Porque, por exemplo, essa parada de cortar a grama, ele levou na brincadeira ano passado. Eu não sei se ele levaria na brincadeira, né? Mas, enfim, eu me avancei demais, perdão. Vamos voltar um pouquinho, porque no treino livre, a gente teve Jack Durham rodando, né? Beyblade. Gente, que maluquice. Que maluquice. Vocês caem nessa história de que ele esqueceu o DRS aberto? Não. Da curva? Então, mas dizem que ele já tinha feito o teste no simulador. E deixou aberto? E conseguiu fazer a curva aquela mesma curva? Sim, aquela curva de Suzuka. Nada. Porém, ali, obviamente, né, gente, na vida real, o simulador ele dá muita base, mas na vida real é totalmente diferente, até porque tem questão de vento e tudo mais. Exatamente, do pneu que você tá usando. Sim. E, em contrapartida, assim, o cara que faz sombra para ele tava lá na Itália testando o carro, né? O Colapinto tava em Monza testando o carro de 2023 da Alpine. Então, não sei não se o Jack Durham vai ficar no carro da Alpine por muito tempo como titular. Queremos mais uma mudança aí? Bora falar dessa polêmica, que como a gente ficou mil perdões aí, nosso querido seguidor que estava esperando o nosso review, mas a gente não fez do último GP antes do Japão. Então a gente não falou daquilo que tava... Que na época era só boato, né? E depois se concretizou, que foi a mudança, né? Lawson por Tsunoda, ou Tsunoda por Lawson, né? Racing Bull chamou o Lawson de volta e a Red Bull falou assim, venha Tsunoda, prove do que você é capaz. E não provou. Deu óbvio, né? Essa ideia de fazer um carro que é totalmente feito para Max Verstappen mostrou que realmente a culpa não é só do Lawson ali, né? Não, eu já ouvi uns papos de que eles fazem um carro totalmente diferente para o Verstappen e um carro totalmente diferente para o segundo piloto. É totalmente rumor isso, não estou afirmando nada.
Mas, assim, é muito esquisito como, cara, o piloto pode ter o desempenho que for na Racing Bulls. Quando chega na Red Bull, como companheiro do Verstappen, esse piloto parece não render. O Gasly mesmo foi isso. Então, eu já escutei também ao contrário, que já escutei essa versão de que os carros... Existe o carro do Verstappen e um outro carro, mas que os dois carros também são feitos pensando no Verstappen. E aí um consegue dominar, porque um carro é totalmente pensado pra ele, e o outro tá tipo assim, foi pensado pra ele, mas você que vai sentar aí, então Exatamente, se vira. Se não foi pensado pra mim, então por que eu tenho que dirigir? Eu não, pô, é doido. É isso. Vai entender, mano. Mas é esquisito também. De qualquer forma, seja o que for, é passivo de investigação. Sim. Porque, por exemplo, Lawson não pontuou esse final de semana, nem o Tsunoda. Quem pontuou foi o Hadjar. Vai entender, meu irmão. Vai entender. Lembrando que o Tsunoda, mesmo assim, ainda terminou à frente de Liam Lawson. Ele terminou em 12º e o Lawson em 16º? 17º. 7º. Mas lembrando que também no treino de classificação, o Lawson terminou na frente do Tsunoda. Eles são muito parelhos, são pilotos parelhos. E aí tem essa questão do carro mesmo, que eu também acho que é muito diferente de um para o outro, porque não faz o menor sentido. Tudo bem, o carro pode ser pensado para o Verstappen, mas ele consegue tirar tudo do carro. Eles não conseguem tirar metade do que o Verstappen consegue. Acho que o único que teve um desempenho aceitável em determinado momento foi o Pérez, né? E com alguns questionamentos, né? Até Miami. Aí, depois... Eu acho que o que menos teve tempo para se mostrar mesmo foi o Lawson. Sim. O recorde anterior era do Gasly, né? Era com 12 Gasly. temporadas. 12 temporadas, 12 corridas. E aí o pobre do Lawson teve 2 corridas. É um tempo muito, muito surreal de você colocar alguém no carro e falar... se em 2 corridas você não deu conta, você não vai dar mais. Eu ouvi uns papos de que era algo que nem o Lawson nem o Tsunoda poderiam opinar, sabe? Era algo contratual, de que, ele vai ter isso aqui e se acontecer isso aqui, Tsunoda vem pro lugar dele, o Tsunoda querendo ou não e o Lawson querendo ou não. É isso aqui, pronto. Coisas contratuais. E o Tsunoda já falou que o carro precisa de melhorias. Ele já falou que o carro precisa de melhorias, que tem muita coisa a ser trabalhada no carro. Então, assim, já tá com todos os indícios aí que a culpa também não é... Quer dizer, que a maior parte da culpa é realmente do carro, né? Talvez nessa de ser 2 carros diferentes, como o Tsunoda tem uma experiência já na Fórmula 1, ele tem o quê? 5 anos de categoria? Acho que Talvez ele possa aí acertar esse carro, né? Esse segundo carro da Red Bull. Pode ser isso também, a questão de colocar ele lá e não um outro piloto mais jovem ou parecido com o Liam Lawson. E quem falou também em mudança de carro foi Lewis Hamilton. Que, Foi. né? Ai... Eu não sei nem se é o carro, viu? Não tô falando do talento do Hamilton, não. Tô falando dos mecânicos escuderia em si. Vamos entrar no papo falta de comunicação na escuderia de novo? Exatamente. Mano, é impressionante. Desde 2020 pra cá, tá desse jeito? Acho que 2019. Nossa, bem antes, Eu acho que então. na época do Vettel já tinha isso. Já tava ruim já. Tem Impressionante. tempo já. Mas enfim, ele falou, né, que a Ferrari é a quarta Força. A quarta força. Tá ruim, viu? Tu ser a quarta força, Pelo sendo amor que a de Red Deus. Bull tá na tua frente, meu amigo. Uma marca de energético. Uma marca de energético que só tem um piloto. Ai, entender. que vergonha. E voltando ainda para Max Verstappen, né? Que diminuiu a diferença entre ele e Norris. E agora temos 1 ponto de diferença. Norris segue à frente, ainda líder do campeonato, mas com um único ponto à frente. Tem que olhar pro retrovisor aí, viu? Acho que nem precisa olhar tanto para trás assim, porque tá muito na cola. E se o Verstappen continuar com esse rendimento que ele tem, e o Norris com os vacilos que às vezes ele comete, eu acho que infelizmente, ou felizmente para quem é fã aí, o pentacampeonato do Verstappen. Algo que só o Schumacher conseguiu. Então, será? Teremos um pentacampeão seguido? Fica aí. Mas fala da grama. Conta pra gente. Não, então, vamos falar primeiro do início. Japão, assim, tava com uma questão de baixa umidade. Então, como os carros estavam em alta velocidade na pista, aconteciam reações e que a grama do lado da pista pegava fogo.
o maior acontecimento que tivemos durante o final de Fogo, semana. Fogo na grama. Aí vinha a Maravilha. galerinha com mangueirinha, assim... Parecia minha mãe lavando a calçada. Mangueirinha aqui assim, molhando. Aí, daqui a pouco, opa, outro foco de incêndio, vamos lá apagar. E aí a gente ficava meio que torcendo para focos de incêndio, porque de fato estava na pista, não tinha muita emoção. Mas aí tá. Isso aí foi acontecendo, a chuva até aconteceu, acho que na madrugada do Japão. E aí fomos para a corrida tá acontecendo, Verstappen vai pro box, Norris também vai pro box. Na saída do pit, o Verstappen dá se eu quisesse aqui, se eu quisesse, se eu quisesse. E aí o Norris se assustou, jogou pra grama e pensa numa grama que ficou bonita, meu irmão. Ninguém cortou grama melhor que o Norris nesse final de semana. Passou por cima da grama, ficou lisinha, aí quando acabou, os dois subiram no pódio, foram para aquela salinha lá onde eles assistem os melhores momentos da corrida. Teve? Teve. Tu sabe que o Piastri ainda criticou isso, ele chegou no final do vídeo e ele falou assim, era só isso que tinha na corrida? Foi isso que aconteceu? Foi isso que vocês entregaram pra gente, tá? Esse final de semana. Mas aí na sala o Verstappen falou assim, ó lá, tu cortou grama, ó lá. Tu cortou grama. E o Norris levou na brincadeira. Eu achei da hora da parte dele, porque ano passado eu não sei se ele teria aceitado isso. Explosivo do jeito como ele estava. Tudo bem que era outro momento do campeonato. Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que ele levou mais na brincadeira exatamente por a gente estar no começo do campeonato. E ele ainda estar à frente. Eu acho que se fosse exatamente na situação que a gente estava no ano passado de briga ali, uma briga quase direta, assim, né? Sim. De campeonato e tal. Eu acho que ele não teria levado nessa brincadeira. Eu acho que ele teria sido bem passivo-agressivo, como ele estava sendo no passado. Mas tem uma Bem questão. agressivo, na verdade. Ele tava muito. Tem uma questão. O homem tá amando, viu? O homem tá amando. Fofoquinha. Eu sei de fofocas. Conta pra conta. gente. a fofoca. Ele foi visto em Mônaco, naquela pausa GP da China pro GP do Japão. Os pilotos tiveram uma semaninha de pausa. E a maioria deles, os caras são playboy. A verdade é essa, os caras são playboy. Então, a maioria deles tem casa em Mônaco, que deve ser o melhor lugar do mundo pra tu morar. Mas ele tava dentro da luxuosa Lamborghini dele, passeando pelas ruas de Mônaco. Uma mão no volante, a outra de mãos dadas... Eu não vou falar não, calma, relaxa. A outra de mãos dadas aqui com a atriz Margarida. A atriz portuguesa Margarida, que já foi ex do jogador de futebol João Félix. E eles João Félix e Margarida terminaram por boatos de ela ter traído João Félix. E aí ela foi vista com o Norris não só em Mônaco. Ela também aparece em Drive to Survive, aquela série lá daquela plataforma de streaming. Então... Que, inclusive, um comentário sobre a série, eu acho que inocentou muito o Norris. Deixaram ele mocinho, né? Deixaram ele um mocinho tão coitado, e colocaram o Verstappen como De um vilão. Uhum. E, tipo assim, eu sou a favor de Max Verstappen como um vilão, mas colocaram ele como, tipo assim... E o outro, tipo... Me vejo obrigado a concordar com a loira. Que loucura! Me vejo obrigado a concordar com a loira. E o Hamilton de figurante na série. Mas enfim, né? O Hamilton já é figurante há algumas temporadas. Palavras fortes. Palavras fortes. Bom, vamos falar agora de recorde? Bora? Que a gente teve recorde também na corrida. A gente não teve nada nessa corrida, mas o Kimi Antonelli, ele se tornou o piloto mais jovem a liderar uma volta na Fórmula 1, né? Por quantos dias? Então, ele tinha 18 anos e 225 dias. 3 dias a menos que Max Verstappen. Toma. Que loucura. Na primeira temporada E dele. o Verstappen, ele estreia em 2015, né? 2015, eu acho. Eu só sei que ele só corre por causa da superlicença, né? Sim. Com 18 anos, 17. Enfim, eu sei que é absurdo, né? O que esses dois fazem. E o Antonelli tá mandando muito bem. De longe... Ficou em quê? Em sexto? Sexto lugar. De longe, o melhor rookie, né? Nossa, disparado. O que esse menino tá fazendo é um absurdo. Tudo bem que também, né, dos novatos é o que tem o melhor carro. Sim. Exatamente. Mas tá mandando muito bem. E falando em novato, vamos pra quem interessa? Tururu. Vamos falar de Gabriel Bortoleto. Mano, eu acho que foi no treino ainda que ele solta um gritinho no rádio. Eu rachei o bico, eu não sei se vocês viram. Que ele abre o rádio pra falar com o mecânico alguma coisa. E aí ele meio que se distrai
come um pouquinho de grama, perde o controle do carro e solta o maior grito. Aí o mecânico devolveu. Tu tá bem? Aí ele... quebrou alguma coisa aqui. Não tinha quebrado, mas enfim. Aí essa foi o final de semana pra ele, porque assim, ele larga em 16º, 17º e termina em 19º. Ele sai totalmente frustrado dizendo, pô, a única parte boa foi que eu consegui terminar a corrida, porque tô muito frustrado. Se eu tivesse naquele carro da Sauber, eu também daria um grito de medo. Gente, é aquela história, né? Ninguém sabe como tá a cabeça do palhaço. Não. Ai, pobrezinho. Por isso que eu sou a favor de Bortoleto na Red Bull. É alguém que ia conseguir lidar com aquele carro. Já joga aqui. E aí, temos mais algum destaque? A gente tem o Sainz, né? Tem o Sainz. Sainz. Pobre menino. Vocês já ficaram com uma dor de barriga assim absurda de que você não vai conseguir segurar e você tem que ir? O Sainz sabe como é que é esse sentimento. Exatamente. O Sainz vai ter que pagar uma multa por conta desse sentimento. Você sabe de quanto? 20 mil euros. O que é que você ir? Nos diga o que é que você faria com 20 mil euros. Seja o mais criativo possível. O Sainz E teve convertendo dá 127 mil reais. graninha boa, né? Maravilhoso, né? Aí, galera. Uma dor de barriga nunca foi tão cara, viu? Enfim, explica pra gente aí o porquê que ele levou essa multa. Então, essa multa aí do Sainz é porque ele não compareceu à cerimônia do hino no GP do Japão, né? Ele teve aquela dor de barriga, foi atendido ali pelos médicos, mas a FIA não quer saber, né? Aí acabou punindo o Sainz, ele vai ter que pagar, pelo menos agora, 10 mil euros, né? E aí os outros 10 só se ele for reincidente. Seria de 60 mil, mas como foi uma questão de saúde, uma questão médica ali, a FIA abrandou a multa, né? Que demais. Tão boazinha. Ah, FIA. Tão boazinha. A Williams é cheia de dinheiro também, né? Ainda bem que a Williams é rica, né? Porra. Eu posso falar porque eu sou do Novo Gama e tô com a camisa da Sauber, tá? Tô no meu lugar de fala. Gente, então vamos contar as nossas apostas pro próximo Grande Prêmio? Bora. Pra Bahrein? Bora lá, João. Eu acho que, assim como nos testes em Bahrein, vai ter resultado bom de Hamilton. Pódio pela primeira vez em corrida normal, né? Que aquela vitória dele foi um sprint. Agora, em corrida principal, eu acho que pinta um pódio pro Hamilton. Em que lugar? Terceiro tá bom. E termina esse pódio aí. E aí, dobradinha da McLaren. O lugar vocês podem escolher assim. Norris e Piastri, eu acho que não vai mudar tanta coisa. O carro deles é foguete, então dobradinha da McLaren, Hamilton completa o pódio. E Bortoleto? Bortoleto, 13º, a melhor colocação dele até o momento. Tá. Eu vou com Verstappen em primeiro, Piastri em segundo e eu não sei, eu tô começando a acreditar muita fé na Mercedes de novo e eu vou terminar com o Russell. Por essa esperança. Bortoleto, eu iria em 16º. Termina aí o seu pódio pra gente. Tá, eu iria de Verstappen em primeiro, Lando Norris em segundo, e eu acho que o Leclerc vai surpreender, tá? Acho que o Leclerc vai chegar ali na terceira posição. Agora no Japão ele foi quarto, inclusive, né? Foi bem. Bortoleto é uma situação difícil por conta do carro da Sauber, né? É bem complicado. Eu acho que um 15º tá de bom tamanho para ele. É isso. E é isso, gente. A gente se encontra depois do Grande Prêmio do Bahrein, que graças a Deus temos um horário digno de volta. Acabou as corridas de madrugada. Amém. Meu Deus do céu. Agora só tem Las Vegas, né? Mas fica lá pro final, então isso é problema pro futuro. É isso. E aí a gente tem Bahrein, o quê? Meio-dia? Meio-dia. Amém, irmãos. Sem sprint. Triste. E é isso. E eu sei que você gostou do Acelera aí, mas chegou a hora da gente frear. E a gente volta na próxima corrida. Mas, pra ficar de olho em tudo que acontece, não só no mundo do automobilismo, mas em política, entretenimento e muito mais, é só ficar de olho no portal metrópolis.com. A gente te espera na próxima.